Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Bem, gente, hoje eu vou falar aqui com vocês sobre a questão da inveja e gratidão, segundo a Melanie Klein. E vou dar uma pincelada sobre a reflexão nos traços de caráter para a gente poder entender num processo mais depois da fase mesmo esquizoparanoide, né? Que seria na fase de RN até sexto mês de idade. E a gente vai começando a pensar, né? As possibilidades dessa constituição da inveja dentro de um cunho mais que está voltado para os traços, para a gente poder fazer essa ponte de entendimento e fundir esses dois saberes num processo reflexivo, tá? Então, primeiro, a Melanie Klein, né, gente, define a inveja, que a inveja ela tem um nascedouro, né, na posição esquizoparanoide. O que seria essa posição esquizoparanoide? Ela se dá com um bebezinho de RN, né, até mais ou menos o sexto mês, né? E o que seria essa posição esquizoparanoide? Essa posição esquizoparanoide é uma posição onde o bebê, né, ele vê o mundo de uma maneira fragmentada, ele se neuroidentifica com a mãe por partes, né? Que a mãe é um peito, a mãe é um rosto, a mãe é uma expressão, por partes do corpo, não há uma consciência da integração como um todo, né, dessa mãe, ou dos objetos, né, que estão ali relacionados nessa fase esquizoparanoide. Então, assim, as primeiras relações que o bebê faz são relações com a realidade muito parcial, muito fragmentada. Então, o bebê vai se relacionar muito com o peito, com o olhar da mãe, com alguns movimentos faciais que a mãe faz, e essa relação é uma relação fragmentada, que vai até o sexto mês mesmo de vida, e é nessa posição que a Melanie Klein, olha só que interessante, né? Eu amo a Melanie Klein, é bem nessa posição que a Melanie Klein coloca a questão de que o nascedouro da inveja está bem nessa posição, que é no momento onde ocorre, né, um processo de amamentação, e ali é instalado, né, uma angústia que o bebê vai já sentindo, né, num processo quase que a gente pensa, ainda não está dentro de uma posição ainda depressiva, né, de elaboração, né, que ela já começa a perceber que não onipotente, né, porque todo bebê, para poder ser desenvolvido de uma maneira saudável, ser um ser humano mais saudável, que vai, na verdade, ultrapassar essa prevalência, né, de um objeto mal indo para uma coisa boa, esse bebê, na verdade, ele faz o processo de onipotência se amadurecer muito rápido, porque assim, o saudável é realmente deixar, por exemplo, desde essa fase, né, esquizoparanoide, onde ainda o bebê está se elaborando o psiquismo, existe uma fragmentação dessa percepção do mundo de fora, de que o bebê vê tudo de uma maneira muito fragmentada, e que nesse momento ele briga agressivamente, né, dentro da sua, do seu psiquismo possível, com essa posição, né, com agressividade, com uma certa voracidade. Ela coloca bem a palavra, no caso, voracidade, agressividade contra o objeto que na verdade é amado e odiado ao mesmo tempo. Existe uma relação de ambiguidade com relação àquele objeto do peito bom, vamos colocar assim, um peito bom kleiniano, no sentido de que aquele peito que está sendo ofertado, ele, ao invés de, tipo, como a maioria das pessoas, né, faz aquela relação, né, de prevalecer a projeção positiva, né, boa, em cima da má, que assim, a mamãe demorou, mas de repente a mamãe chegou. Então, quer dizer, aquela oferta, né, de tanto de alimento quanto de libido, de investimento libidinal afetivo para com o bebê,
apaga toda a memória, vamos colocar assim, né, apaga toda a memória negativa em relação à ausência da mãe, né. O Freud até colocava, né, ele fez um experimento lá com uma criança, e ele via assim, que o carretel que voltava, a criança jogava e voltava o carretel. Aquele movimento, né, de jogar e voltar o carretel, era um movimento que a criança estava tentando decodificar a falta da ausência da mãe, né, do objeto amado, e o retorno do objeto amado. Nessa posição kleiniana, de projeção, né, esquizoparanoide, que ela desemboca na inveja, seria que o objeto que seria amado, que pode ser qualquer pessoa que faz função de mãe e que está nutrindo esse bebê, seja com carinho, com mamar e com os cuidados, na verdade, o bebezinho sente, né, porque o núcleo necessário para o bom desenvolvimento saudável é o bebê, na fase, né, esquizoparanoide, ter sim essa onipotência, como se fosse um pequeno rei, um pequeno deusinho, e integrado ainda com os objetos que lhe fornecem satisfação. Quando esses objetos que lhe fornecem satisfação, passa, né, para o bebê uma sensação de que ele é amado, de que ele é desejado e de que de alguma maneira é fortalecido através, de todo esse relacionamento com as pessoas que estão envolvidas no cuidado, existe sim um processo de maternagem, real, e maternagem realmente funcional do ponto de vista tanto de satisfação das necessidades, mas principalmente de satisfação, quanto à questão do objeto amoroso. Então, o que acontece, né? São possíveis explicações, porque o X da questão, por que aquela pessoa é invejosa, a Melanie Klein está explicando esta maneira que ela enxerga que a inveja tem esse nascimento, né? Nessa posição esquizoparanoide, que quando o bebê, né, ele faz essa relação ambígua, né, com o objeto amado, e que ele percebe numa posição um pouquinho mais depressiva, que sai um pouco dessa posição esquizoparanoide, já indo precocemente para uma posição depressiva, de que esse mesmo objeto amado é o objeto odiado, que aquele objeto que ele está assim, achando uma certa mesquinharia, cadê aquilo que me satisfaz, e de repente não vem naquela hora, e de repente não tem aquele carinho, de repente não tem aquelas coisas que é atendido de uma determinada maneira, que para alguns bebês é sussa, e vai acontecendo, eles estão se neuroadaptando. Para outros bebês, eles sentem, até no reino animal, gente, eu assisto bastante isso, eu vejo bastante isso. Vi outro dia até um vídeo com com morcego, tinha vários morcegos mamíferos, assim, super sossegadinho, mas tinha um muito nervosinho, assim, que ele queria muito o mamar ali da veterinária. E ele não se satisfazia, assim, era uma agressividade. E aí, estudando o comportamento do que aconteceu com aquele pet, com aquele morceguinho, ele perdeu a mãe num voo, assim, ele teve vários traumas. Então a gente pode sim pensar para um campo de reflexão que a posição esquizoparanoide, às vezes, pensando, por exemplo, a questão dos traços, quando a gente pensa, por exemplo, um traço que já tem desde da neuroconstituição uma certa senso-percepção uterina, que seria o externo, como um fator agressor para si, e sente que existe um certo desconforto, tem que se neuroproteger em algumas questões, a gente até pode pensar, né? Qual que é o traço que pode ter muito mais potencial de desenvolver um sentimento desse, porque ele está muito mais numa posição, às vezes, meio que tanática em relação ao meio, tanto que ele foi gerado, porque ele sente como algo
desconforto. Então, a gente pode pensar posições esquizoparanoides com realmente com os traços reichianos de levando para a questão de uma esquizoidia. Não significa que os traços esquizoides têm mais potencial de ter inveja, tá, gente? Mas pensando na questão da constituição, da milenização e da própria racionalizando essa questão no sentido da própria posição da esquizoidia frente às questões de desconforto, a gente pode realmente pensar nisso. E a relação, né? Então, esse bebezinho, alguns bebezinhos que às vezes estão ali, é no processo de amamentação que você vai notar, o que você vai poder neuroeducar esse bebê a sentir, né? Produzir, reproduzir talvez um útero social mais acolhedor. E mesmo às vezes sendo bem acolhedor, ainda tem que pelejar para que ele sinta o meio como uma coisa prazerosa. Por quê? Ele nessa posição esquizoparanoide, né, que está dentro dessa configuração, que ele faz toda essa coisa de projetar para o meio externo toda essa coisa da agressividade, na hora do mamar, é um mamar assim mais tenso, né? Na hora que a mãe vai fazer a amamentação, você vê que a criança, ela mama, mas ela mama numa voracidade, ela morde o bico do peito da mãe, tem todo uma agressividade, uma coisa que até é bera, assim, parece que ela quer comer a mãe que, de alguma maneira na hora. Existe muita agressividade. E algumas pessoas que já passaram por um processo de amamentação já sentiram isso, e você vê que é um choro de uma certa angústia do bebê, e nessa angústia do bebê, a amamentação assim, é um pouco tensa, gera uma certa tensão. Óbvio que existem questões aí, tanto no processo de amamentação, de segurança da mãe, de como está esse conforto da mãe, se a mãe é uma mãe que fez um pré-natal, tá bem nutrida, tá bem em algumas situações de puerpério. Existem várias questões aqui para serem pensadas, mas quando a gente leva para o campo de reflexão kleiniano, não dá para deixar de considerar, por exemplo, essa posição esquizoparanoide, que é quando o bebê tem as primeiras relações com o objeto cuidador, que na verdade pode ser a mãe ou alguém que está fazendo função de mãe ou de cuidador, e que nesse momento é o momento que se instala, né, essa projeção, né, para o outro, tanto de uma ordem que é quase que tanática, né, porque a gente diz que a Melanie Klein, ela diz que a inveja é de uma ordem tanática, de uma ordem destrutiva. A inveja nunca é positiva. Não existe esse treco de inveja branca, gente. Quem fala, ai, tem inveja branca, daquela pessoa que tem inveja mesmo. Por quê? A inveja, ela está muito atrelada a essa posição da amamentação. Quanto de investimento libidinal teve nesse momento? Esse bebê foi amado? Esse bebê teve essa posição de onipotência? Ou essa posição de onipotência devido a fatores N sociais, de estresse, de trauma, de N coisas, inaugurou nesse bebezinho uma posição depressiva, né? E que todo mundo passa pela posição depressiva, tá, gente? Todo mundo passa pela posição esquizoparanoide, segundo a Melanie Klein, todo mundo passa pela posição depressiva, mas justamente nessa passagem da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, há toda uma sublimação. Prevalece na criança, por exemplo, o contato, né, com as introjeções positivas, que supera as negativas. Aí ela vai para aquela posição da gratidão. Quando essa posição da gratidão não acontece, é justamente porque prevaleceu na introjeção, né, das experiências desse bebê as más introjeções. E aí é um contato menos erotológico e mais tanático.
Então, esse Thanatos, ele invade a cena psíquica desse pequeno serzinho e ele vai criando uma voracidade. E você já percebe que no processo de amamentação é uma criança que praticamente quer exercer um pequeno canibalismo naquele peito da mãe, a ponto da mãe às vezes se sentir exaurida. Quando você vê aquela mãe exaurida, sem energia, que o bebê praticamente não dorme e chora e tem uma voracidade na hora de mamar, que praticamente a mãe tem muita fissura no peito, a mãe tem uma necessidade, às vezes, de respirar e ela fica sufocada, ela fica totalmente exaurida em todos os sentidos. E aí você começa a observar o comportamento do bebezinho, você já vê que é um bebezinho assim, bem irritadiço. Ele tá muito mais numa introjeção das experiências más, às vezes desse afastamento, desse choro que às vezes não é atendido. Às vezes tem N questões sociais aí por trás, gente. Às vezes é um bebê que vem de um, sei lá, de abuso, a mãe drogadicta, tá numa posição, às vezes, de uma gravidez indesejada, de N questões. Às vezes não, às vezes é de uma gravidez sussa, onde a mãe sim, sempre sonhou em ter aquele bebê, mas passou, às vezes, por uma gravidez complicada. Entendeu? Com N diagnósticos na gravidez, às vezes diabetes, N complicações, entendeu? Na gravidez, às vezes até uma pré-eclâmpsia, N questões que pode ter levado àquele bebê ter saído, né, do meio intrauterino ou tá sendo desenvolvido no meio intrauterino naquela configuração mais útero, sensação de útero gelado. Então, por isso que a gente pode fazer uma ponte, por exemplo, um traço de caráter mais esquizoide, mas não generalizar, porque tem que ser avaliado, tem que ser pesquisado, e cada caso é um caso, mas algo que se aproxima, não significa que os traços de caráteres esquizoides são todos invejosos. Gente, existe uma aproximação, existe uma reflexão que a gente pode levar em consideração. Nem todos os bebês são esquizoides, mas nem todos os esquizoides são invejosos, gente. E isso tem que ser levado em consideração, porque às vezes até nessa posição esquizoparanoide, né, que são esses primeiros 6 meses de vida, teve toda uma assistência, teve todo um cuidado, teve todo um amor, teve toda uma inauguração dessa onipotência para o bebê, ser a majestade, o bebê, e passar por todos os processos de uma maneira completamente saudável, mas mesmo assim ele ainda está sentindo aquele útero gelado, pode ser um reflexo daquele útero gelado, de uma hiperemese gravídica, às vezes, que a mãe teve no processo, assim, que são várias complicações, às vezes, da gravidez, que pode gerar uma senso-percepção de desenvolvimento do feto no útero, com essas neuropercepções, e que você vai notando que a criança é uma criança mais esquizoide. Então, ela já tem essa coisa, essa projeção, né, de para fora, né, de as questões trazerem para o interno uma certa sensação não agradável das experiências de introjeção, começando já desde um intraútero. Por isso que a gente pensa mais nesse perfil, mas eu não quero que esse vídeo seja uma coisa para generalizar e nem para se criar ali preconceitos, tá, gente? Porque cada pessoa responde de uma maneira diferente e existem outros traços que ajudam a moldar algumas dessas questões. Às vezes um bebê que nasceu nessa posição mais esquizoide, ele tem outras, tem oralidades que vão estar ali equilibrando algumas dessas questões, mesmo que não gosta de tocar, mas pode gostar, entendeu? Tem outros traços fazendo frente a isso. Mas levando em consideração uma posição mais kleiniana, para a gente poder
costurar aqui o que é inveja, como a inveja nasce, a inveja, segundo a Melanie Klein, nasce de uma posição na posição esquizoparanoide, onde a criança introjetou objetos maus, que é o que a gente chama de peito mal, né? O peito mal da Melanie Klein é aquele peito onde ele não supre as necessidades energéticas, não supre as necessidades emocionais, e ele é visto como um peito mesquinho, entendeu? E ele é sentido como um peito mesquinho. E o bebê vai introjetando esses objetos maus que ele sente ali, às vezes no inconsciente da situação, às vezes dentro da própria constituição do inconsciente dele. Que às vezes o que um bebê espera 2, 3 minutos, para esse 2, 3 minutos para esse bebê, como eu vi lá do morceguinho, era uma coisa de desespero. Era um desespero tão grande, porque primeiro que saiu do útero, que mesmo que ele era gelado e mesmo que ele tinha alguma configuração que lhe dava ali uma certa sustentabilidade, mas ao mesmo tempo lhe dava ali uma neuroconstituição de proteção, faz com que esse serzinho ele sinta que ele perdeu um pouco da sua orientação, vamos colocar até espacial, de senso-percepção de algumas questões. Então, assim, é muito sério quando você vê o nascimento de um bebê e todo o processo que envolve a amamentação e os cuidados, são detalhes que podem definir toda a construção de um psiquismo que pode sim tá ali já arraigado nas questões tanáticas, que vai para o destrutivo da inveja e que vai cair na voracidade de querer exaurir, né, as energias da mãe ou dos objetos amados, amado a ponto de ser invejado e a ponto dessa inveja causar no ser que está ali projetando essa inveja, uma necessidade de destruir essa inveja junto com o objeto causador. Então a Melanie Klein, ela coloca a questão da inveja como sendo de origem primitiva até, no sentido de que essas posições esquizoparanoides, ela vai definir qual é o grau, né, de relação que esse inconsciente desse bebê tá em relação à vida, né? Vamos colocar ao Eros, né? E a formação desse ego precoce e a relação que esse ego precoce faz com relação com o lado mal que ele introjetou, que seria a posição mais tanática. Então, a inveja, segundo a Melanie Klein, ela é muito mais de uma ordem destrutiva tanática, que está muito ligada à posição lá esquizoparanoide, que passou pela onipotência de uma maneira muito, às vezes, até que superficial, e que se entrou já numa posição depressiva, que todo mundo passa por essas fases, mas tudo indo no seu tempo. E os bebezinhos que eles desenvolvem mais essa voracidade, essa agressividade contra o objeto amado, que faz essa relação ambígua, como todo mundo faz, né? Existe sim essa ambiguidade nessa posição depressiva nossa de desenvolvimento, mas a nossa posição frente a essa depressão que a gente passa, né, sair da posição esquizoparanoide, depois passa para a posição depressiva, ela é completamente sublimada pela presença dos objetos bons externos, né, dessa mãe, né, suficientemente boa, que supre, na verdade, as necessidades do bebê. E aí se introjeta muito mais o lado bom do que o mal, que vai passar por todos os processos. O bebê vai passar pela fase meio canibal, querer comer a mãe, ali mamar, mas ele é sublimado. E essa sublimação é transformada em expectativas positivas em relação ao objeto, criando aquele olharzinho do bebezinho de obrigado, quando ele mama e tá tudo feliz e dá aquela risadinha linda para a mãe, que seria a gratidão, a
aquilo que o objeto amado está oferecendo. E quando o bebezinho passa por uma introjeção muito maior vamos colocar, de expectativas, né, de experiências mais negativas, a onipotência que ele deveria sentir, né, que ele é o pequeno Deus, que ele é o pequeno rei, né, a sua majestade, o bebê, ela é sentida muito, ela é cindida muito mais precocemente, e a posição depressiva, ela entra trazendo a introjeção das experiências negativas, fazendo com que a inveja, né, do objeto amado, né, porque ele é amado e odiado ao mesmo tempo numa relação ambígua, faz com que nasça a voracidade e a necessidade, né, de acabar com a inveja que o invejoso tem, destruindo o objeto causador da inveja. Então, quando você vê pessoas, por exemplo, isso em todos os traços, tá, gente? Eu coloquei um pouco do traço esquizoide, porque ele já vem de uma neuroconstituição onde a gente tem que ter uma atenção um pouco maior, tem que ter a maternagem muito mais bem elaborada, muito mais bem pensada e muito mais bem assistida para saciar e para, de alguma maneira, ajudar a criança a pegar assim, o pau que nasce torto, tem como se endireitar quando é pequeno. Para pegar quando você perceber que essa criancinha está numa voracidade muito grande, existe sim uma posição agressiva contra o objeto amado ali, com o bebê mordendo o peito, você vendo assim o bebezinho com aquela cara e aquele choro super angustiante, de tentar apaziguar em massagens, em orientar essa mãe, de ver o que está acontecendo no entorno dessa mãe, para que essa relação seja quebrada ali no nascedouro, entendeu? Seja, na verdade, substituída, sublimada, pensada a partir da própria maternagem. E quais são as coisas que circulam essa maternagem a ponto desse bebezinho tá se apresentando, né, dentro desse padrão dessa voracidade. Esses são alguns dos motivos, e podem existir outros. Mais um motivo, quando a gente pensa na questão das neuroconstituições do traço e como esse bebê vai responder no processo de amamentação, e às vezes quando você faz escuta de mãe, você vê bebê, você vê como que os bebezinhos estão reagindo, como existe ali um choro de angústia. E quando esse bebê, ele na verdade, quando é feito o processo de maternagem nele, você vai conseguir, através mesmo de estar dentro da fase mesmo de esquizoparanoide, ou mesmo na posição depressiva, conseguir de alguma maneira moldar esse psiquismo a ponto de quebrar a inveja no seu nascedouro. Gente, tudo tá na infância. Quanto mais a gente puder tirar, observar ou fazer mesmo profilaxias, pensando mesmo na questão tanto comportamental do bebê versus ao ambiente, versus a várias coisas que podem estar ali circundando mesmo essa mãe e fazendo com que às vezes o cuidado ou os cuidadores tá negligenciando isso, pode no fundo estar depois gerando uma pessoa que foi neuroconstituída e que não foi escutada, que não foi atendida, justamente nessa fase, e acabou desenvolvendo um sujeito aqui na fase adulta, seja lá ele de qualquer traço, dentro às vezes de uma certa voracidade. E essa voracidade, ela aparece muito no consultório, aparece muito nas relações sociais, que são aquelas pessoas que elas querem tirar tudo de você, até te desautorizar de alguma maneira, para provar para elas mesmas que às vezes matar o objeto analista, matar algumas pessoas, algumas figuras da vida dela, ou mesmo criar algumas situações onde que você vê assim que existe, quando você tem um paciente
no consultório que tem, você vê assim que é um paciente muito voraz, que é um paciente muito que está voltado assim para tipo competir, não de uma maneira rígida, que nem os rígidos competem, e como às vezes até o Masoca compete, mas assim, você vê que é uma competitividade voraz. A pessoa precisa tirar praticamente como se fosse um vampiro emocional, toda a energia vital, às vezes até de uma pessoa que está cuidando dela, para provar narcisicamente narcisicamente, né, nas posições esquizoparanoicas, que ela é amada. Entendeu? Então, no fundo, o invejoso, ele de alguma maneira não conseguiu, através do próprio processo, né, de transferência de amor ali no processo de maternagem, sentir o amor integralmente a ponto dele conseguir ficar seguro numa posição de onipotência. E ele sai dessa posição de onipotência sentindo o objeto amado como odiado ao mesmo tempo, dentro de uma experiência de uma introjeção má. E essa experiência de uma introjeção má inaugura nele toda uma voracidade de querer ter, ser aquilo que o outro objeto causador de inveja nele faz, entendeu? E aí quer buscar deste objeto a essência dele, para que de alguma maneira mate nele um sentimento ruim. Só que no fundo, quando a gente saca isso na clínica, a gente tem que transformar, entender toda uma questão de um processo de que essa pessoa passou por uma experiência, às vezes, de um parto, fórceps negativo, onde a própria relação com a mãe, né, quando a criança passa por um fórceps, e onde a mãe esteve muito machucada, às vezes a mãe já entra numa posição de, ao invés de transferir amor, transfere ódio. E isso, a criança não tem culpa, coitada, mas a criança, ela vai sentir essa energia. E essa energia toda vai inaugurar nesse pequeno serzinho uma posição depressiva que deveria estar sendo inaugurada, uma posição onipotente, onde ele deveria sentir o objeto mais amado, mais desejado, o pequeno deusinho daquela casa. E isso, quando não acontece, inaugura voracidades, inaugura aí, obesidade mórbida, inaugura aí posições muito desfavoráveis para o sujeito se neurosustentar numa positividade, conseguir transformar a introjeção dos objetos maus em objetos bons, para que isso vire, na verdade, uma gratidão. Fica a dica.